Prezados agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, demais profissionais de saúde, quero apresentar aqui nesse vídeo 5 excelentes cursos que você deve fazer para aperfeiçoar ainda mais o seu trabalho no dia a dia, nas visitas domiciliares. Eu sei que você precisa ter cada vez mais conhecimento, né, de diversos assuntos, por isso que eu vou apresentar aqui 5 cursos importantes que todo agente comunitário de saúde deve fazer. O primeiro curso, apresentando aqui na tela, é o curso sobre plantas medicinais e fitoterápicos. Eu vou descrever um pouco sobre cada um dos cursos, já lembrando que esses cursos eles têm certificados de participação, portanto, você receberá o certificado de participação. Eles não têm avaliação, não é necessário uma avaliação, né, de você responder questões. É necessário que você conclua todas as etapas e ao final, você receberá o seu certificado. Também os cursos eles têm um valor de R$ 19. O primeiro curso aqui apresentado sobre plantas medicinais e fitoterápicos, ele é especialmente voltado para os agentes comunitários de saúde, mas também disponível para qualquer outro interessado. Ele tem certificado, o curso é online, você tem acesso imediato a partir de um login e você pode realizar o curso durante 4, 5 meses, você acessar o curso. Então, você sempre terá acesso a esse material. Então, isso é muito bom. São cursos baseados em vídeos, então são vídeos aí de especialistas diversos, palestras importantes, na verdade, vídeos muito dinâmicos, apresentam imagens interessantíssimas que vão te ajudar no conhecimento. O curso, ele está disponível especialmente aqui pelo Pix, então você pode confirmar a sua inscrição pelo Pix, aqui tem o número do Pix, e aí você receberá acesso imediato. Também ele pode ser adquirido pelo cartão de crédito, em 4 parcelas de R$ 5,10, um valor muito pequeno para um conhecimento amplo que você vai adquirir. Você pode também fazer a sua inscrição pagando pelo cartão de crédito. Para isso, basta você entrar no link, né, que eu vou disponibilizar, que tem aí nos grupos, inclusive te convido a permanecer no grupo sobre os cursos. Você clica aqui no Eduz, a plataforma aí de cartão, né, de crédito, né, para receber o pagamento, e aí você clica aqui e você será direcionado a essa tela do cartão de crédito. Aqui você coloca o seu nome, o seu e-mail, o seu telefone. Ao colocar esses 2 meios aqui de contato, você receberá o material diretamente aí para você ter acesso. Então, outros dados aqui não é necessário, CPF não é necessário. E aqui você coloca o cartão de crédito. O Pix não é necessário você vir por aqui. O Pix você vai diretamente pelo número que eu te mostrei antes, né? O número de telefone, Pix. E aqui você coloca o cartão que você quer, né? Aqui os dados do cartão, validade, o código do cartão e o nome que está no cartão. Confirma quantas parcelas você quer. Se você quer pagar com uma parcela de R$ 19, duas de 9, 3, 4, então você aqui escolhe e clica em pagar e receber agora. Então você já recebe o acesso ao material. Bem, a descrição aqui do curso, ele tem carga horária de 60 horas, curso muito bom, aulas aí em vídeo e também tem material que você pode imprimir. Então tem aí PDFs que você vai fazer download, tem também slides que você pode também baixar e utilizar inclusive em palestras aí na associação, aí na sua comunidade, no seu bairro. Então esse curso ele tem um objetivo, o Fitoterápicos, de orientar o Acre sobre a importância do uso correto de plantas medicinais e fitoterápicos, disponibilizando informações básicas sobre o cultivo de plantas medicinais, também orientações sobre o preparo, ó, isso aqui é muito importante, muita gente faz o preparo aí errado de chás, às vezes utilizam a técnica errada para fazer o chá, e isso acaba perdendo ali as suas propriedades e não sendo o recomendado. Então aqui você vai ter curso baseado em informações do Ministério da Saúde. Então, aqui você vai ver, sobretudo, como auxiliar aí
na produção desses remédios caseiros que tradicionalmente as famílias utilizam. Então, vai ter essa troca de experiência aí sobre o trabalho do Ax nessa área de fitoterápicos, como que nós podemos orientar. O curso está baseado em 9 videoaulas. Então, videoaulas é importante, de 10 minutos, de 15, de 20 minutos. Também tem 9 apresentações de slides. Então, você vai ter acesso aí a slides sobre o curso de plantas medicinais. E também você vai ter acesso aí a documentos do Ministério da Saúde. Então, sobre o uso alternativo de plantas medicinais. Então, ao contrário do que muitos podiam pensar, o Ministério da Saúde ele tem recomendações, esclarecimentos e normas sobre plantas medicinais. O que pode, o que não pode, o que é recomendado para a criança, o que não é. Tem alguns fitoterápicos que não são indicados para crianças menores de 12 anos, e apesar de que muitas famílias utilizam. Então, há sim exageros e erros, e é importante que você faça esse curso e você tenha domínio para saber orientar as famílias o que deve ser feito. Aqui tem alguns dos tópicos que tem lá no curso, então você vai aprender, vai ter a introdução à fitoterapia, qual é a função do ACS relacionada à fitoterapia, ou seja, o que te compete a fazer nas visitas domiciliares, a orientar sobre isso. Você vai também discutir limites, verdades e forma de utilização de plantas medicinais, o uso tradicional popular das plantas medicinais e a validação científica, vai ter essa contraposição de tradição e ciência. Também você vai poder estimular o estudo sobre plantas medicinais, ou seja, as pessoas vão poder saber também quais são aí as plantas, inclusive os vídeos que você tem acesso, você pode mandar também aí no seu grupo do WhatsApp para as famílias. Então, aqui são muitos conteúdos. Identificar pessoas na comunidade que utilizam plantas medicinais são coisas que você vai poder fazer após realizar esse curso. E aí você vai saber orientar sobre as plantas. Então, aqui vai ter o uso correto, aproveitar e valorizar o conhecimento empírico da comunidade. Você vai entender como que você pode também aprender, né, com a comunidade, forma de preparo de remédios caseiros, identificar as inadequações, nos conhecimentos veiculados entre os usuários, noções de higiene e preparo de plantas medicinais, aqui é importante, ó. Plantas com capacidade terapêutica comprovada, que a ciência comprova, quais realmente fazem efeito, que a galera quer utilizar mesmo chás de qualquer forma. Então, às vezes, querendo até substituir, remédios farmacêuticos, né? E tudo isso você vai entender o que deve, o que não deve, como utilizar. Então, vai ter acesso a slides, PDFs, é muito completo esse curso. Aqui o certificado, você também vai receber o certificado, e, portanto, aqui é o curso sobre plantas medicinais. É muito necessário, todos os profissionais de saúde devem saber lidar com isso, porque em todos os territórios aí que tem atuação do ACS, do ACE, tem pessoas utilizando fitoterápicos. Então, você vai ter acesso a documentos do Ministério da Saúde, farmacopeia brasileira, lá tem já a forma correta, a dosagem correta para muitos remédios naturais. Então, é fundamental você fazer esse curso sobre plantas medicinais e fitoterápicos. O curso também agora sobre a Aedes aegypti, está apresentando aqui mais um curso disponível aí para os agentes de saúde, agentes de endemias. É um curso avançado, esse curso aqui ele traz coisas inéditas que você não teve ainda acesso, sobretudo aí com diversos especialistas, né, de órgãos federais sobre saúde, e também com imagens, você vai entender muito o desenvolvimento, como que se dá a proliferação do mosquito Aedes aegypti, formas clínicas da doença, né? Tanto a dengue como chikungunya, compreender também outras doenças que são transmitidas por esse mesmo vetor, inclusive saber a origem, né? Por que que a aegypti é o nome, né? Então aqui está ligado à origem também, à descoberta de vírus, né? Que causa a dengue, no caso aqui no Egito, né? Então por isso que tem esse nome aegypti no latim. E esse curso ele é relacionado a doenças transmitidas, prevenção e formas clínicas da dengue e chikungunya.
É um curso disponível, inclusive interessa muito para enfermeiros também, possam estar fazendo. Também a forma de inscrição, preferencialmente aqui o Pix, então você já vai ter acesso imediato, pode falar comigo, né, nesse mesmo contato aqui, ou também pelo cartão de crédito, em 4 parcelas de R$ 4, de R$ 5,10. Clica aqui no link da Eduz e você faz o pagamento pelo cartão de crédito. Então aqui você coloca os dados do cartão de crédito, né? Número do celular, também vou entrar em contato com você, ou a equipe vai entrar em contato para te enviar o acesso ao curso. Então, e-mail, celular, aqui você coloca o cartão que você quer, o número do cartão, a validade, o código que está atrás do cartão, e depois o nome seu, o nome que aparece aí no cartão. E aqui escolhe quantas parcelas você quer, uma, duas, três, quatro, e clica em pagar, receber agora. Já está feita a sua inscrição aí no curso Aedes aegypti, ou diretamente pelo Pix, aí também através do contato no celular. Bem, esse curso você vai ter acesso aí à metodologia 15 aulas, certificado de 60 horas, então não é necessário fazer a avaliação. Então aqui você vai entender, ó, o material do curso são 14 vídeos, temos tabelas, textos introdutórios e descritivos, então tem acesso aí a documentos por exemplo, Conasems, do Ministério da Saúde, tudo sobre esse mesmo tema. Então aqui, ó, contém imagens, ocorrências clínicas de campo, laboratoriais, muito interessante, imagens reais e virtuais que retratam características morfológicas, coisas que muitos profissionais de saúde nunca tiveram acesso, externas e internas dos mosquitos, bem como o processo evolutivo e infecção viral nos tecidos e órgãos desses artrópodes. Então você vai entender como que acontece é, essa transmissão, né, dessas doenças, como que isso se dá também no próprio mosquito, né? E como se tem essa transmissão. Então, aqui são as aulas, algumas delas, ó. Introdução aos aspectos científicos do vetor, um pouco da trajetória histórica do Aedes aegypti, a biologia do Aedes aegypti, né, a questão morfológica ali do mosquito, criadouros e hábitos, aqui vamos entender um pouquinho sobre isso. Vamos entender um pouquinho sobre, por exemplo, aqui, ó, Aedes versus Culex, também estratégias de controle do vetor, controle ou prevenção, o que é melhor fazer, né? Controle ou prevenção. Inclusive vai ter ali armadilhas para capturar, né, o mosquito, né? Então, desde as naturais até, claro, aquelas utilizadas, inclusive, pelo ACE. Mitos e verdades sobre dengue. Tem aqui, ó, também um vídeo com campanhas de 10 minutos, né, de conscientização, entendimento sobre o vírus, né, que presente no mosquito. Nem todos os mosquitos, por exemplo, às vezes eles estão transmitindo, né, os vírus. Então, você vai entender muito sobre isso, macho, fêmea, o que transmite determinadas doenças. Alternativa de controle do vetor. Também na etapa 2 do curso, voltada a arboviroses, você vai entender um pouquinho ali sobre a transmissão, né, causada por esses arbovírus, fluxo de atendimento e manejo clínico, isso aqui é super interessante também, ó, para nós compreendermos como que se dá, qual é a prioridade do suspeita, né, de casos de dengue, né, que devem ter nas unidades de saúde. Então, vamos ter aqui clareza sobre as doenças como dengue, né? Aqui diversas, inclusive dengue em gestante. Você vai entender um pouquinho aí, situação bem específica voltada para suspeita de caso de dengue em gestante, sobre o diagnóstico. Então, aqui é interessante, a gestação e dengue. Talvez você ainda não viu nada a respeito disso. Temos aqui classificação dos casos de dengue, né? Então, como que o Ministério da Saúde recomenda aí o tipo de classificação? Então, casos suspeitos, confirmação, chikungunya também você vai entender, e também relacionada a zika e febre amarela, que são outras duas doenças que têm esse mesmo vetor, o Aedes aegypti, como transmissor. E também vamos relembrar um pouco na última aula sobre o que o curso Saúde com a Gente prezou sobre essa questão aí do Aedes aegypti. Então, você vai reforçar também sobre isso.
Terceiro curso disponível para os agentes comunitários de saúde, também para o agente de combate às endemias ou até outros familiares que queiram saber um pouquinho mais sobre o autismo, é o transtorno do espectro autista. Então, é super importante. Eu já fiz cursos, né, sobre autismo já há mais de 3 anos pela universidade, pela Uniaselv. É super importante a gente compreender, lidar sobre o autismo, até porque fazemos visitas e muitas questões envolvendo as crianças, é fundamental que o profissional de saúde que está mais próximo da família possa perceber alguns aspectos e fazer encaminhamentos. Jamais o agente comunitário de saúde ele vai fazer diagnóstico, né? Dizer que tal comportamento ou sinais que aquela criança apresenta é autismo. Mas é fundamental você perceber e correlacionar muitos desses sinais que as crianças apresentam com o autismo. Nós devemos sim pensar nisso. Claro que nós não vamos dar o diagnóstico, mas fazer encaminhamentos e quanto antes melhor para favorecer aí acompanhamento para essa criança. O curso está disponível em 60 horas, também com certificado. Você pode se inscrever também pelo mesmo Pix, também o mesmo valor, nesse caso aqui R$ 18,50, um breve desconto de R$ 18,50. Então, o curso sobre o espectro autista, chamado TEA, tem carga horária de 60 horas e ele busca aprimorar a compreensão sobre o transtorno na contemporaneidade e seu reflexo na família e na sociedade. Por isso que é fundamental você, profissional de saúde, ter esse curso. E cada vez mais está tendo diagnósticos de casos de autismo. Então, muitas crianças apresentam sinais leves, sinais também mais elevados de graus de autismo. Então, é fundamental você saber lidar com isso. Inclusive, desmistificar que, às vezes, muitos sinais de autismo as pessoas acabam confundindo com diversos outros problemas, né? Inclusive, tem casos que, até porque a criança não foi batizada, acha que a criança está tendo algum comportamento ali anormal e que possa ser algo espiritual, quando não tem nada a ver. Então, eu mesmo já tive situações dessas, né? E a gente precisa saber orientar, claro, respeitando as culturas, né, as tradições das pessoas, mas apresentando o que nós entendemos de saúde. Então, você precisa sim saber um pouquinho mais sobre o autismo. Então, você vai entender aqui um pouquinho sobre conceitos históricos e culturais do autismo, classificações, terminologias, as causas e seus diagnósticos, ó, fundamental, destacando as particularidades nas relações socioafetivas, ó. Então, a gente vai compreender um pouquinho aí o comportamento da criança autista. Isso, claro que em muitos casos você vai chegar na casa e será o primeiro profissional ali mais próximo, né, que vai ter um convívio de mais tempo, né, visitando mensalmente aquela família e saber sobre a situação daquela criança. Qualquer outro profissional vai ter menos contato com as crianças, então você é o primeiro elo que pode ajudar essa família, sobretudo em situações de autismo. Então, esse conhecimento irá favorecer o agente comunitário de saúde a saber lidar com situações no seu território de trabalho, que são classificadas, que são características do autismo. Inclusive, a fase pré-diagnóstico passa pelo ACS. Então, essa fase aqui é importante, que você vai saber perceber comportamentos das crianças a partir do que as mães, os pais relatam durante as visitas. E você vai saber questionar um pouquinho mais ali sobre o comportamento, o convívio social das crianças. Então, tudo isso é fundamental. O profissional bem qualificado saberá analisar a relação e relacionar o autismo ao autismo como possível causa para determinada situação. Então, a gente tem sim que relacionar, pensar que determinada situação ali pode ser autismo. E, claro, você não vai dar o diagnóstico para a família, mas você vai encaminhar e, inclusive, pode mencionar aí com seus colegas de trabalho essa possibilidade ou até acompanhar durante a consulta médica, mas claro que respeitando a particularidade, mas você pode informar também ali a equipe, né, nas reuniões, que há uma determinada situação que é provável que seja, que requira um diagnóstico, sobretudo voltado aí para autismo ou outras doenças também, que TDAH, então são diversas doenças que têm
sinais parecidos, né? E precisam iniciar o cuidado do agente comunitário de saúde. Então, o autismo, mais do que um termo doença, na verdade, ele é um comportamento, né? Então, precisa de toda a atenção, porque é por um acompanhamento. Então, não vai ter ali a cura, né? Mas sim o acompanhamento, e isso é fundamental, sobretudo para o desenvolvimento da criança e a família saber lidar com o autismo. Relações interpessoais. Então, você é fundamental aí para compreender logo isso. Então, o ACS jamais fará diagnóstico, né, como eu já acabei citando. Contudo, conversar com a família sobre a importância de buscar diagnóstico, inclusive considerando a hipótese de autismo. Então, é fundamental para que a família busque, através da medicina, diagnóstico de situações que não são meramente problemas de comportamento, manias ou motivos mesmo de crenças, né? Então, atrelando ali ao o mau comportamento daquela criança. Então, a família, o ACS pode fazer essas indicações, pensar essa possibilidade, mas jamais apresentar um diagnóstico. Quais são as etapas aqui do curso? 4 etapas. Então, primeiro, quem são os autistas? Aspectos teóricos, você vai compreender o autismo. Também vai compreender na etapa 2, classificações e terminologias do autismo. Então, causas e diagnósticos e tratamento. Então, você vai entender essas 3 coisas, inclusive sobre prioridade também do autista ao chegar na unidade básica de saúde, ao chegar no pronto-socorro. Então, quem é autista tem uma determinada prioridade, inclusive no atendimento. Então, você já sabia disso? Então, participe do curso que você vai entender e vai saber informar também isso para a família. Então, aqui também relações familiares e socioafetivas, como a família está envolvida no autismo, aí, quando tem uma criança com um diagnóstico. Também você vai entender autismo no SUS, protocolos de atendimentos, ó, fundamental isso aqui. Você vai ver também acompanhar diário de um autista, 10 coisas que autistas gostariam que você soubesse. Aqui é a partir de um autista. Então, você vai entender na visão do próprio autista o que é que ele quer que você compreenda. Então, o autista ele requer até a forma de você falar, de você falar com o autista tem que ser muito bem clara. Você não pode fazer, digamos que, redundâncias, né? Querendo que ele entenda, compreenda o que você quer falar. Então, você tem que ser muito claro, muito direto, na comunicação com o autista e você deve orientar isso para a família. Então, a família tem que ser muito clara, saber falar diretamente, evitar metáforas, porque às vezes o autista ele não vai saber interpretar. Então você tem que ser muito direto ao que vai falar. Até mesmo dizer, estou morrendo de fome. Então, para nós isso parece comum, mas para o autista ele vai acabar interpretando mesmo ao pé da letra, o morrendo de fome. Então, teria que ser uma outra forma de comunicação. Então, você vai entender um pouquinho isso também nesse curso. Também aqui vai entender um pouco dos 15 sinais de autismo considerados leves, então pode ter muitas crianças com autismo e ainda não foram identificadas e seriam fundamentais, mesmo porque sejam sinais considerados leves. Identificação dos primeiros sintomas, né, os sinais do autismo pelos pais, então o que é que os pais devem perceber e o que é que você, profissional de saúde, pode perguntar para que os pais falem sobre esses sintomas, esses sinais, e se isso é relacionado ao autismo, que você já vai ter domínio. Então, como a justiça garante o atendimento aos autistas, ó, isso aqui é fundamental, ó. Direitos dos autistas. Lei federal também sobre pessoa com transtorno do espectro autista. Então, o termo mais correto a utilizar é esse, ó. Pessoa com transtorno do espectro autista. Então, é a forma mais correta de você se relacionar até com a família ou diretamente com a pessoa autista dessa forma. Então, não diretamente afirmar que é uma deficiência. Então, é melhor você ir para o termo correto, que é um transtorno. Então, não é nem considerado uma deficiência, uma doença diretamente, ao pé da letra esses termos, mas são questões também, assim, às vezes até tratadas no meio da saúde. Então, o curso tem vídeos interessantes, textos complementares que você pode ler, pode imprimir, indicações de leitura, dicas de livros que você pode, inclusive, adquirir, filmes também. Então,
pode assistir filmes. Eu convido você a assistir. Tem um Ishan, por exemplo, é um filme indiano. Você encontra, inclusive, no YouTube. Esse filme já fala sobre dislexia. Então, às vezes, sobretudo mais ligado à educação, dislexia é um problema relacionado aí à aprendizagem. A criança ela tem dificuldade de compreender as letras, por exemplo, a letra D com a letra P, ela vai entender ali praticamente que é uma letra só, mas mudando apenas a posição, mas a criança ela não vai compreender, às vezes na parte visual vai confundir P, Q, D, as letras minúsculas elas têm o mesmo sinal, o mesmo símbolo, mudando somente ali a posição, né? Então, Dislexia é um filme sobre ali o indiano Ishan, e aqui você vai ver filmes relacionados ao autismo. Isso é fundamental para a inclusão. Formas de inscrição também, a mesma coisa, telefone, 75 ali, ó, você vê o código direitinho, valor R$ 18,50. Esse curso ele não está aqui ainda disponível diretamente no cartão de crédito. Ele não está, é um valor pequeno, são cursos que têm valores aí simbólicos, né, de R$ 19, então dá para você fazer. Inclusive, se você fazer 2 cursos, você se inscrever em 2, você tem direito a desconto. Então, você vai pagar aí somente R$ 29 e ainda vai ganhar um outro curso grátis. Então, você vai ainda ter esse direito a esse bônus. Agora, o curso de primeiros socorros, apresentando aqui para vocês, sobretudo agentes comunitários de saúde, é fundamental nas visitas domiciliares você informar sobre primeiros socorros. Então, é prevenção e isso salva vidas. Então, eu sempre faço nas visitas domiciliares, já fiz cursos também sobre primeiros socorros há muito tempo, já em 2020, então já tem 4 anos que eu fiz cursos de primeiros socorros e a gente precisa estar atualizado sobre isso e falar nas visitas domiciliares. Então, às vezes, você vai na casa ou deixa de ir com mais frequência naquela casa porque você acha, hoje eu não tenho assunto para falar com aquela família. Primeiro passo é que você vai para ouvir a família, então não é necessariamente falar. Mas a gente sabe que é necessário sim você ter conteúdo, ter informação para levar para a família e você vai se sentir mais seguro do que ir lá somente falar de qualquer assunto com a família, mas só a presença sua na visita já é fundamental e necessária. Mas, eventualmente, quando chegam muitas visitas, as famílias até perguntam o que é que você foi fazer lá, né? Então, não querem basicamente que você vá dizer, não, eu vim aqui só para saber como vocês estão, né? E passar algumas informações ali corriqueiras da unidade de saúde, né? Da Secretaria de Saúde. Mas também você pode abordar essas questões de formas esporádicas. Nesse mês eu vou na casa, eu vou perguntar sobre primeiros socorros, eu vou perguntar sobre se há incidência de escorpiões naquela casa, de animais peçonhentos. E aí eu posso já me adiantar ao risco, informando como que a família vai lidar em uma situação de que uma criança foi picada de escorpião ou um adulto? Qual a primeira coisa a fazer? Então, você tem que saber informar a família e isso salva vidas. O curso está disponível aqui, ó, por R$ 19 pelo Pix. Então, é um curso muito bom. Aqui você vai entender os principais casos aí que exigem atendimentos imediatos. Então, as coisas que não tem como nem esperar o SAMU, o Serviço de Emergência do município chegar. Algumas coisas já requer atendimento, por exemplo, situações de engasgos, você deve orientar. Nasceu uma criança aí na área que você trabalha, você já deve orientar isso para a mãe, porque é até comum acontecer da criança sufocar após amamentar, né? Então acontece. Então, você tem que saber já lidar e informar isso, se acontecer, como que a mãe deve ou o pai devem agir para socorrer, né, salvaguardar a vida da criança. Bem, então vem aqui, o agente comunitário deve incluir no roteiro de prevenção, durante as visitas domiciliares, abordagens sobre como a família deve lidar em situações que exigem primeiros socorros, ó. Então, saber como socorrer um membro da família é muito importante, pois a maioria dos incidentes acontecem em ambiente doméstico, ó, ou no espaço de convivência da própria comunidade. Então, na comunidade acontece, alguém desmaiou, às vezes procuram de imediato o agente comunitário de saúde, ele vai saber um pouco mais lidar com aquela situação, e aí tem que saber identificar se é um diabético, né? Então, esse desmaio não é um simples desmaio, isso pode representar
talvez ali uma hipoglicemia, né? E isso, a depender do primeiro socorros ali, é o que vai salvaguardar a vida. Eu mesmo já socorri uma senhora diabética, morava, quando eu morava na cidade, eu morava em frente à minha casa. Então, eu acabei socorrendo ela de forma imediata, coloquei no meu carro e a pessoa já em situação mesmo, o corpo todo travado, duro, desmaiada. Peguei em cima da cama, né, praticamente ali com muita pressa, porque era necessário um socorro muito imediato. Como estava perto do hospital, esse primeiro atendimento daria tempo ainda de ser feito no hospital. Mas às vezes, se é uma comunidade distante, então é importante saber qual foi o motivo do desmaio, né? Quando aquela pessoa ali deixou de estar consciente, né? Então tudo isso conta. E aí, claro que nesse caso que eu socorri, foi fundamental o tempo, né? Para chegar no hospital e assim, logo depois, essa pessoa foi restabelecida a saúde e o tempo foi fundamental. O socorro muito imediato foi fundamental. Mas há casos que você está distante do hospital, as famílias estão distantes e não tem como esperar somente por um atendimento ali emergencial. Então, você precisa saber lidar com diferentes situações. Então, é exemplo de engasgos que requer atendimentos aí imediatos, né? Não dá tempo esperar só o serviço de emergência. E muitas outras situações é importante você avisar. Picada de escorpiões, animais peçonhentos, situações de queimaduras. Normalmente as pessoas cometem erros quando há situação de queimadura porque não sabem lidar com essa situação. Acabam colocando produtos, né, em cima do local que sofreu a lesão e isso acaba prejudicando. Então pode contaminar o local. Então, tudo isso você tem que avisar. E você pode fazer isso em palestras também na sua área de trabalho e também através de visitas. Sempre é necessário porque o ACS trabalha com prevenção. Então, aqui vai auxiliar o agente comunitário de saúde, sobretudo, a ter mais domínio sobre os primeiros socorros. Isso é fundamental. 40 horas esse curso, acesso ilimitado, você pode sempre revisar o conteúdo. Então, vai ter aqui, ó, especialistas, na verdade, aqui está falando especialmente em vídeos. Então, especialistas ali em vídeos falando sobre esses diferentes tipos de primeiros socorros. Também tem material complementar que você pode imprimir, se você quiser, ou utilizar no seu celular. O conteúdo. Aqui são os principais conteúdos. Claro que é muito mais do que isso. Princípios gerais dos primeiros socorros. Aqui vamos ter, ó, situações de engasgos, como que você vai saber orientar a respeito disso, o que o ACS deve fazer nas visitas sobre isso, o que deve informar. Você vai ver sobre a manobra de Heimlich. Essa manobra, ela é fundamental, né? Que vai, inclusive, salvar a vida de quem está ali com as vias aéreas obstruídas. Isso não vai dar tempo de chegar ao primeiro socorros nesse momento. Então, você vai entender ali manobra de Heimlich para gestante, para crianças, tudo isso é diferente. Então, você vai entender como fazer isso, como orientar as famílias. Então, bebês, adultos, gestantes. Na aula 2, picada de escorpiões, o que é que você deve fazer na visita? Claro, perguntar se há incidência de escorpiões, analisar o quintal, ali a área da casa, se tem entulho, se tem esgotos a céu aberto. Então, tudo isso você vai orientar. Se tem barata na casa, é um sinal de que pode ter escorpiões, porque o escorpião ele é predador da barata, se alimenta da barata. Então, você deve se precaver e orientar sobre isso. As épocas do ano que tem maior incidência de escorpiões, né? Então, tudo isso é fundamental. Claro, os primeiros socorros relacionados a escorpiões é fundamental. Isso vai salvar vidas. Também, aula 3, crise convulsiva, como lidar com isso. Então, pode também, nas visitas, sempre perguntar se já houve alguém ali na casa que teve crise convulsiva, que pode ser por diversos motivos, né? Então, por doenças, né? Inclusive doença crônica também, epilepsia, mas também em outras situações pode ter crise convulsiva, inclusive de uma febre alta, qualquer outra situação pode causar também uma convulsão. Outra situação aqui que é fundamental é queda de idosos. Você vai entender também como que deve lidar com essas questões. Como lidar com questões aí de quedas de idosos.
Então, como que você deve orientar, como você vai observar a casa também, os riscos, questão de iluminação, é um ambiente mal iluminado, se tem degrau, se o piso é escorregadio. Então, tudo isso você deve observar durante uma visita a um idoso e conversar com o idoso e conversar com os familiares como melhorar, como evitar esses riscos. Chinelos, né, que devem ser utilizados, né? Depois você vai entender primeiros socorros em situações de AVC também, primeiros socorros em queimaduras, parada cardiorrespiratória e intoxicação e envenenamento. Então, como lidar com essas situações? Então, tudo isso é importante você saber e saber orientar também. Eu mesmo já recebi ligação de pessoas repetindo ali com urgência, porque a criança tinha colocado produto de limpeza, né, na boca. Então, eu fiz as orientações necessárias pelo telefone. eh, e deu tudo certo, a situação que envolvia isso, mas assim, só para dizer que às vezes não tem tempo de você pensar, em orientar. A família liga para você e, claro, vendo que é uma urgência, você tem que saber lidar também em orientar. Então, isso tudo é fundamental. Então, às vezes, a criança ingeriu um produto, corrosivo, você vai dizer, peça a criança provocar vômito. Isso pode piorar ainda mais a situação, pode queimar ainda mais o esôfago. Então, tudo isso a gente precisa saber, porque às vezes acaba a orientação sendo errada. Então, é bom você ver o curso, como que funciona, como lidar nessas diferentes situações. Agora eu vou falar com vocês aqui sobre o curso de Libras. Esse curso aqui, ele é importantíssimo, ele é inclusão. Libras para profissionais de saúde. Libras é língua brasileira de sinais. Eu já fiz cursos de Libras, eu tenho mais de 4 cursos, 4 ou 5, né, de Libras que eu fiz. Alguns eu fiz EAD e outros eu fiz no Instituto Federal Baiano, também presencial. Então, eu fiz curso de Libras, é interessante. Hoje eu sei sinalizar. Claro, ainda é pouca coisa, né? Se trata de uma língua nova que a gente ainda não está muito acostumado para saber relacionar com o surdo. Então, é super importante se você tem aí situações também que você visita ou deixa de visitar um surdo porque você não sabe sinalizar o mínimo com ele. Então, você deve também fazer esse curso, seja para se tem familiares, se tem parentes, se tem conhecidos que são surdos, ou até mesmo no dia a dia. Você vai no shopping, tem uma pessoa surda, encontrou com ela ali, viu ela estar sinalizando, você pode também cumprimentá-la com a sinalização, né? Então, você já vai ali o básico, né? Oi, tudo bem? Vai apresentar o seu nome, né? Então, vai lá, meu nome é Arovel. Aí vai Arovel. Se eu quiser fazer o sobrenome, Lima, Lima. Tem que ser rápido com as mãos, então a gente aos poucos vamos aprendendo isso. E aí você vai se apresentar o seu trabalho também, que você trabalha com saúde, né? Então, o sinal do agente comunitário de saúde, claro, é um sinal que ainda não tem muito, às vezes cada estado utiliza de uma forma, mas você pode citar que você é um trabalhador da saúde. Saúde, então você vai fazer esse sinal de mãos, ó, saúde, né? Que é como se o médico vai colocar ali o aparelho, né, para ver a sua saúde. Então, o médico não faz isso, vai checar ali a sua capacidade respiratória, né? Num exame, em uma consulta. Então, o sinal de saúde é esse, com esse dedo aqui do meio, você vai fazer sinal sobre o peito. E aí você vai aprender diversos sinais. Então, é fundamental, você vai entender que você vai aprender sinais aos poucos. Então, você vai entender sinais ali sobre médico, né? Um sinal para médico. Então, você pode perguntar lá na visita, médico, você quer? E aí o quer pode ser quase um sinal de interrogação, né? Também, né? Então, às vezes muda de um estado para outro. Médico, você quer, precisa, precisa. Então tem que ter um pouco do semblante também. Quer médico? Então, o quer às vezes é o sinal de interrogação, né? O que, o quer. Mas, claro, tem outras variações. Médico, aí você pode falar, né? Ou ontem, anteontem, entendeu? Com duas mãos, dois dedos, ó. Ontem, anteontem. Então, tudo você vai aprender um pouquinho aí, citar. Posto de saúde, como que você vai falar o que é posto de saúde? Casa, casa, saúde. Então, casa, o sinal de saúde e casa. Casa,
saúde. Se você vai falar de escola, é escola, então é casa, educação. E saúde, posto de saúde, você vai utilizar casa e o sinal de saúde aqui no peito. No caso de hospital, você vai fazer hospital, é assim, o sinal do hospital, dedo reto, e faz essa curva na testa. Então, porque era o símbolo que as enfermeiras utilizavam, aqueles chapéus, né, que as enfermeiras utilizavam, acho que agora bem menos, que tinha lá a cruz, né, do hospital. Então, é um sinal de cruz. Então, você vai fazer isso, mas não precisa fazer assim. Então, você fez isso e virou o dedo, ó, hospital. E você vai falar um pouquinho sobre hospital. Então, são diversas coisas que tem. Não tenho como mostrar aqui agora todas as aulas, mas são aulas que você vai aprender. Você vai aprender o alfabeto completo, vai aprender os números. Então, número 9, você já está aprendendo aqui número 9. Então, você vai aprender, claro, o 6, só vai ter mudança na posição de mão, o 6, 9 e assim por diante. São diversos números que você vai aprender, porque isso pode ser importante. Você falar dias da semana, você vai aprender quais são os dias da semana em Libras, e aí você pode falar dialogando com surdo, que vai ter médico, em tal dia da semana que você pergunta se ele quer. Então, tem saudações básicas, né, de com licença, ou obrigado. Então, tudo isso que você vai saber, você está calmo, então você tem que saber dialogar com ele, e é interessante. Então, eu tenho esse curso, não utilizo na minha área de trabalho, já trabalhei com surdos, mas hoje não tenho. Mas mesmo assim, eu tenho esse preparo um pouquinho do básico, porque a gente não consegue aprender tudo. Então, nesse curso, você vai saber as principais saudações. Vamos lá? Então, você já sabe ali. Você vai entender aqui os principais conceitos da língua brasileira de sinais e relacionar diretamente, né, ou seja, essa interação com os surdos durante a visita domiciliar, na unidade básica de saúde ou no seu dia a dia. Então, você vai utilizar sim, e é uma inclusão. Eu já fiz vários cursos, tenho vários certificados, ainda quero fazer mais, eu continuo aprendendo. Inclusive, tem um aplicativo, né, que você pode utilizar também. Home Talk, alguma coisa assim. Você pode ter no seu celular também que tem. Não é dos melhores, né? Mas vai te ajudar. Vamos ver aqui quais são os conteúdos principais do curso de Libras que você deve ter. Isso aqui é fundamental. O agente comunitário de saúde e o agente de combate às endemias. Então tem que saber chegar na casa ali, ter aquela saudação com o surdo e dizer o mínimo ali, que é o seu nome, né? Que você é profissional de saúde, e o que você foi fazer na casa também, né? Então, cartão do SUS também você vai saber pedir o cartão do SUS. Então, é fundamental você ter essa informação. Você vai entender, ó, introdução a Libras, o que é Libras, 5 parâmetros de Libras, alfabeto em Libras, vai entender parâmetros em Libras é a estrutura da língua brasileira de sinais. Então, você vai entender lá, é a expressão facial. Então, você vai falar alguma coisa que é relacionada à dor, você tem que fazer o semblante de dor. Então, isso é parâmetro. Tem a posição de mãos. Então, tudo isso, por exemplo, aqui, ó. Aqui é uma posição de mãos que às vezes vai mudar só de uma posição para outra. Então, às vezes, a letra P, aí vai falar ali sobre político, professor, alguma coisa assim nos sinais de Libras, e, e só vai mudar a posição de mãos. Então, Brasil, a letra B, Brasil, a letra B, bandeira, né? Bandeira hasteada, então você fala Brasil. Vamos entender aqui também, ó, no módulo 2, saudações mais comuns em Libras, isso é fundamental, ó. Os cumprimentos, né? Saudações, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, tudo isso você vai aprender, com licença, obrigado, tudo isso você vai entender. Oi, o oi é o mais fácil, a letra O e a letra I. E aí você já faz tudo junto, ó. Oi. Então, isso é super interessante. Vamos entender sinais do contexto familiar da língua de sinais, ou seja, o que utiliza ali no dia a dia, né? Mais utilizado dentro de casa. Então, você vai entender um pouquinho sobre isso. Módulo 3, Libras para profissionais de saúde. Aqui agora já é o mais específico, né? Então, 30 sinais em Libras na área de saúde. Você vai ver a aula sobre isso. 10 frases para atender
pessoa surda na saúde, ou seja, na visita ou na unidade básica de saúde. Então, são sinais básicos. Vai entender também sinais para doenças. Cada doença ali tem os seus sinais específicos. E aí, você vai entender, por exemplo, a pressão alta, o diabetes. Então, sinais para diferentes doenças. Sinais também para deficiências. Então, você vai entender ali, relacionar sobre isso, né? Deficiências, e os sinais que tem. Profissões na área de saúde, então você vai entender qual é o sinal, né? O sinal, a gente faz nesse sentido, ó. O sinal, por exemplo, meu nome é Arovel, né? Então, Arovel, mas eu não, se os surdos eles vão interagir entre eles, querem falar de mim, eles não vão estar fazendo por letras, então eles vão pegar o sinal, é como se fosse o apelido. Então, no caso aqui, o meu sinal é a letra A, que é a inicial do meu nome, e normalmente passando aqui no pescoço, porque eu tenho uma marca de nascença aqui no pescoço. Não sei se dá para mostrar aqui ou é desse lado. Acho que é desse lado. Então tem uma marca. Então, normalmente os surdos eles vão ver ali se tiver uma verruga, uma marcazinha no braço. Então eles vão relacionar sempre a primeira letra do nome com a marca, né, no corpo, a marca, o estilo, cabelos ondulados. Então às vezes é Maria, 3 letras. Maria faz esse sinal. Maria porque tem cabelo cacheado. E assim vai. Então, você, agente comunitário de saúde, deve ter o seu sinal também, ainda mais se você trabalha com pessoas surdas, é importante que eles saibam saber qual é o seu sinal. E isso é feito entre você e ele, não pode ser só você escolher e precisa ser dele, porque é um visual para quem é surdo. Então, eles que vão olhar para você e identificar aquela pessoa. Eu lembro dela como. No meu caso, eles lembram que eu tenho uma marca aqui, que é muito característica minha. E a letra A, porque é o meu nome, Arovel. Então, pega a primeira letra. Vamos entender aqui mais especialidades médicas, ó. Profissões e também especialidades médicas. Ginecologista, como que é? Então, você vai perguntar ali para a mulher que ela é surda, né? Se ela quer médico ginecologista. Então, tem o sinal que você vai falar para ela. Claro que você não precisa saber tudo, mas se você saber o mínimo, isso já vai ser fundamental para entender ali na visita, né? Aqui, aprofundamento, você vai entender noções de tempo, dias da semana em libras, porque você vai utilizar isso no seu dia a dia. Então, ontem, hoje, amanhã, como que isso é em libras, agora. Então, você tem que saber ali agora. Então, médico agora é uma situação de emergência, né? Então, médico. Por que o sinal de médico é esse? Porque a tradição de que os médicos eles faziam um teste, né? Nos pacientes, né, com aquele martelinho no joelho, né, testando o reflexo, né, não tinha isso? Então, por isso que é médico, joelho, né, dobrado, médico, que ele batia no joelho, né? Enfermeira, normalmente é um enfermeira, então você, o sinal da enfermeira aí, você vai falar com a pessoa aí na visita para se ela quer a consulta, né, atendimento com a enfermeira, aí você vai falar os sinais. Normalmente, surdo eles não falam, o entendimento deles são palavras bem resumidas. Então, você quer médico? Não é assim, você quer ir para o médico? Não, não tem esses advérbios, não. Você ir médico é assim. Doer, cabeça, pronto, só isso. Então, você vai saber o sinal de doer, de dor e, por exemplo, onde que é a dor. Aí, claro que o órgão do corpo a pessoa vai poder tocar e saber onde é, né? Vamos entender aqui também, ó, adjetivos em libras, né? Então, diversos adjetivos, verbos, isso aqui é super importante, ó. Estudar, trabalhar, doer, cuidar, proteger, amar. Então, tudo isso você vai aprender. Sinal de eu te amo, né? I love you, né? Então, I love, né? E o sinal, esse sinal aqui é o Y, né? O you no inglês. Então, é o sinal de I love you, ou seja, que ama aquela pessoa, pode ser assim, ó. I love you. Então, I love you. Então, pega assim. Por isso que pega essas posições de mãos juntadas aqui.
Comidas em libras, então você vai entender aí um pouquinho os sinais de alimentos, né? Você vai orientar a família sobre isso. Então, você pode perguntar ali se ela come determinado tipo de alimento, né? E também você vai ganhar aí disponível um livro completo em libras para você baixar. Você pode até imprimir. Então, livro top em libras que você vai aprofundar mais o conhecimento, pode utilizar pelo celular. Então é isso. Esse último curso aqui também de início, ele está somente pelo Pix, mas acompanhe no site aí se você quer pelo cartão, que depois ele pode estar disponível também na plataforma da Eduz, pagamento por cartão de crédito. Se você quer adquirir dois, você tem direito a bônus, ganha mais um, e isso tem desconto também de 20% no valor. Então, é um preço simbólico, né? Nesse caso aqui é R$ 24 o curso de Libras é fundamental, mas acompanhe aí que pode ter algumas promoções depois, não depende muito do momento, pode haver algumas promoções. O ideal é que você participe. Então, a gente busca aí orientar, sobretudo, os profissionais de saúde a terem mais conhecimento, mais clareza, para desenvolver assim melhor também o trabalho no dia a dia. Você vê aqui na tela inicial, também falando de investimentos. Então, repare que aqui fala investir é cuidar do seu futuro, aprenda tudo sobre investimentos. Também tenho mentorias e nós temos já diversos colegas investindo. Ou seja, é poupar, é uma motivação que a gente vai ter, um compromisso de poupar 10% do salário, 5% ou mais para investir e ter rendimentos futuros. Então, a mentoria está trazendo bons resultados aí, sobretudo na educação financeira e também possibilitar ganhos, né, rentabilidade. Então, é o dinheiro trabalhando para você. Claro que você pode saber mais também sobre a mentoria, mas aqui, por enquanto, estou apresentando sobre os cursos disponíveis.